uma separação acontece, não importa quem tomou a decisão. O que costuma ser vivido pelos dois lados é uma sensação de ruptura muito maior do que apenas o fim de uma relação. Porque, na verdade, não se rompe apenas um vínculo, rompe uma ideia de futuro. Quando a gente entra numa relação mais estável, especialmente um casamento, uma união mais longa, existe algo que vai sendo construído junto. Não é só o vínculo afetivo, é uma sensação de continuidade, de que a vida agora tem um caminho, de que existe um nós, que sustenta decisões, planos, rotinas, projetos. E mesmo quando a gente não percebe isso de forma consciente, o tempo todo isso vai se formando como uma base emocional. Então, quando a separação acontece, o que se rompe não é apenas um relacionamento. Se rompe também essa estrutura interna que dizia: eu sei aonde estou indo com essa pessoa. E isso é doloroso para os dois lados. Para quem decidiu se separar, nem sempre essa decisão vem de forma simples. Existe muitas vezes um processo interno longo de afastamento emocional, de dúvidas, de tentativas, de desgaste. E quando finalmente a decisão acontece, isso não significa ausência de dor, porque encerrar um vínculo também significa lidar com o esvaziamento afetivo. Significa encerrar o fato de que algo que um dia fez sentido já não se sustenta mais. E isso pode vir acompanhado de culpa, medo, incerteza, como se algo que fazia parte da vida cotidiana simplesmente deixasse de existir. E para quem não decidiu a separação, a experiência costuma ser de uma ruptura mais abrupta, como se algo que ainda fazia parte da vida cotidiana simplesmente deixasse de existir. E junto com isso pode surgir uma dor muito profunda de não ser mais correspondido. Às vezes a experiência não é só a perda do outro, é também a experiência de se perguntar o que aconteceu comigo nesse lugar. Mesmo quando isso não tem relação com o valor pessoal, essa é uma sensação comum. E se existem filhos envolvidos, essa vivência ganha outras camadas. Porque não é apenas o casal que se reorganiza, é toda uma estrutura familiar. Mudam-se rotinas, casas, horários, finais de semana. E muitas vezes surge também um sentimento de responsabilidade emocional pelos filhos. A sensação de que algo foi quebrado no universo deles também. Mas é importante lembrar, filhos não precisam de uma família inalterada. Eles precisam de adultos que consigam atravessar mudanças com mais consciência e menos destruição emocional. Além disso, existe uma parte da separação que nem sempre é falada, que é a dimensão social simbólica da vida construída a dois. Não é só a casa, é também a família do outro com quem se criou o vínculo, são os amigos do casal, são os compromissos futuros que já estavam imaginados, uma viagem planejada, um evento, um casamento de amigos que vocês iriam juntos, quem sabe ser padrinhos e agora como fazer par? Vão estar sozinhos ou envolvidos com outra pessoa? Isso se dará de maneira natural, uma rotina que incluiu o outro em cada detalhe e de repente tudo isso precisa ser reorganizado. Por isso a separação não é apenas emocional, ela é também uma reorganização completa de vida, de identidade, de rotina, de pertencimento. E talvez um dos pontos mais importantes aqui seja entender isso. Sentir dor não significa que houve erro. A dor não é sinal de fracasso. Ela é um sinal de vínculo, de que aquilo foi importante, de que existiu investimento emocional real. Nem sempre a separação é o fim de algo ruim. E nem sempre ela é o resultado de alguém que falhou. Às vezes é o resultado de processos humanos complexos que envolvem mudança, crescimento, desencontros, esgotamentos e transformações internas. E por isso dói tanto. Porque não é só sobre perder uma pessoa, é sobre reorganizar a vida inteira
a partir da ausência de uma presença que estruturava muita coisa. No próximo vídeo eu quero conversar com você sobre algo muito importante nesse processo. Como atravessar uma separação sem se perder de si, porque mesmo em meio à dor existe algo que pode ser preservado, a sua própria forma de existir no mundo. Até o nosso próximo vídeo.